Aí fica mais gostoso, né? Eu sou a jornalista Juliana Bontorin, é uma honra estar com vocês mais uma vez. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Nós vamos apresentar hoje a segunda edição do Conecta ABBC, um evento sobre negócios. E nós passamos agora a apresentar o nosso segundo painel, Tokenização da Economia e Drex. Eu vou chamar ao palco também a sequência, eu peço por gentileza atenção. Por favor, diretor de risco e controladoria do Banco BRP, Glauber Ferreira. O CEO e diretor executivo da BB Chain, André Carneiro. Coordenador de Regulação de Riscos Financeiros e Infraestruturas do Mercado do Banco Central do Brasil, Rafael Bianchini. Obrigada. A sócia líder de blockchain e ativos digitais da UI Brasil, Tamila Talarico. Ok? Olá, tudo bem? Primeiramente, eu gostaria de agradecer à apresentadora, porque com certeza eu vou errar o nome da Tamila. Eu vivo errando, então ela já me salvou na partida. Pronto. Obrigado. Viu? E, bom, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui presente, tá? O convite da Conecta BBC. Para nós é um tema super importante que está em voga aí no mercado financeiro, né? E principalmente vai chegar logo mais na sociedade brasileira. Então, este é um tema que gera muitas dúvidas, confesso, inclusive para quem está dentro do sistema financeiro. É um tema que vem trazendo muitas oportunidades e, com elas, muitas ameaças, muitos riscos. A gente tem que fazer um mapa de análise, né? Que eu sempre falo de SWOT, para ver o que está acontecendo nessas inovações. E aí eu gostaria eu vindo para cá, né, e agora as coisas começam a ficar um pouco mais claras. Isso aqui, para mim, é um bate-papo, tá, gente? O tema é muito formal, então a gente precisa fazer com que esse tema e o que nós estamos vendo aí para frente com relação a essas inovações tecnológicas cheguem de uma forma fluida, como chegou o pagamento instantâneo para a sociedade brasileira. Então, Ferrari, eu vi várias vezes aqui falando oportunidades, sim, mas muito mais inclusão financeira. Então, eu acho que uma das nossas obrigações dentro da indústria financeira, né, que participamos aí, aqui não importa se é uma ITP, se é uma IP, se é uma fintech, se é uma startup, se é uma instituição, uma IF, uma das nossas obrigações é exatamente fazer com que a jornada desse usuário, ou desta comunidade, ou dessa sociedade, seja cada vez mais fluida, utilizando a tecnologia que vem aí junto com a indústria financeira. Então, cada vez mais que eu coloco esse mundo, né, citado até pela nossa presidente aí, e eu ia citar aqui também o Raul, né, no seu artigo, que citou lá desde 2013 a grande evolução dos meios de pagamento, principalmente as resoluções que começaram a surgir naquela época. Que são essa década que a Silvia colocou. Eu não vou citar todos os pilares aqui, porque senão a gente fica, né, se citar tudo o que aconteceu do ponto de vista do regulador, do ponto de vista de comportamento da sociedade, que a sociedade mudou, eu ia ficar um tempo longo aqui. Mas, principalmente, eu acho que a gente tem que olhar e falar assim, o que nós podemos fazer com esta tokenização, essa palavra que, para mim, dá arrepios, né, mas com essa tokenização, para que a gente possa atender os problemas da sociedade. Eu costumava dizer que, numa das minhas teses do mestrado, a gente via que a geração millennium, a geração X, Y, Z, etc. e tal, ela não tinha fidelização com as instituições financeiras. E hoje eu vejo que é exatamente ao contrário, porque ela se torna cada vez mais fidelizada quando ela encontra na instituição financeira um porto seguro para atender às suas soluções e os seus problemas do dia a dia. Então, as coisas vêm mudando, os comportamentos vêm mudando.
E aí eu estava dando uma lida para já emendar aqui na nossa conversa, senão o pessoal começa a puxar minha orelha aqui. Em 2016, a gente citou aqui a Agenda ABC hashtag, né? Mas não podemos esquecer da Agenda ABC+, que começou lá com o ILA. Em 2016, ele solta os 4 pilares aí, que até hoje são seguidos pelo Banco Central. Cidadania financeira, eficiência do sistema financeiro, o arcabouço legal e a redução do custo do crédito. Todas as inovações que a gente tem aqui, Pix, Open Finance, Open Insurance, Everything, IoT, o que vocês imaginar, está buscando esses 4 pilares. Todas. Pode fazer a varredura que for, os 4 pilares são mantidos. Então, isso para nós é super importante. E esse tema, tokenização, se não tivéssemos passado por todas essas mudanças tecnológicas, comportamentais, a gente não chegaria aqui para falar dele. E aí eu achei que era mais fácil o podcast, mas não é não, aqui está sendo mais difícil. Mas eu lancei um desafio para os meus colegas que aqui estão, né, de a gente ser o mais simplista possível do ponto de vista de tentar traduzir o que significa esta tokenização. Cada um com a sua especificidade. O Rafael na parte regulatória, o André na parte técnica, né, da tecnologia, blockchain. A Tâmila, então, contextualizando cenários lá de fora, interno, vendo oportunidades, como é que é absorvido isso pelo sistema financeiro. Então, eu lanço de novo para vocês, de uma forma bem simplista, para aqueles que não entendem, assim como eu, o que significa esse mundo tokenização. Fiquem à vontade. Bom, eu posso começar? Posso? Eu gosto de traduzir tokenização, apesar de ser uma empresa de blockchain e estarmos focados em tecnologia, a gente sempre sai desse contexto e vai para negócio. Então, quando a gente pensa em tokenização, a gente está basicamente falando sobre como é que eu consigo representar um ativo dentro de uma tecnologia, e aí a gente não vai entrar no mérito da questão da tecnologia blockchain, mas como é que eu represento um ativo e os comportamentos que esse ativo pode ter dentro de uma tecnologia, de uma maneira que ele consiga ter flexibilidade, que ele possa ter características como imutabilidade, que ele consiga gerar valor para a sociedade a partir daquela tecnologia. Quando a gente pensa na tecnologia blockchain, que é o habilitador desse conceito de tokenização, o conceito de token, né, não é novo, a palavra em si já existia antes. Até na área de saúde, em coisas mais triviais, a gente utiliza essa expressão. Mas, quando a gente pensa em tokenização, basicamente, de uma maneira muito simples, é isso. Eu estou representando um ativo em um formato digital que permite, a partir dessa representação, com o arcabouço tecnológico que essa tecnologia entrega, novas capacidades. Ou, mesmo capacidades que já são possíveis hoje, porém de uma maneira mais eficiente, mais rápida e mais eficiente, que é o que o mercado busca, né? No final do dia, a gente está buscando tudo isso para quê? Para melhorar o crédito, para gerar um impacto mais positivo na sociedade. Não é tecnologia por tecnologia. Então, quando a gente pensa em tokenização do aspecto tecnológico, é tão simples quanto representar algo de maneira digital. E, é claro, a gente está sendo um aspecto extremamente simplista, que os colegas vão complementar, mas essa simplicidade, em cada uma das suas vertentes, impacta coisas imensas. E é o que a gente vai discutir um pouco aqui sobre. Posso complementar? Acho que o André trouxe bem, né? A tokenização ela pressupõe essa representação digital de ativos ou de direitos. E é importante a gente dizer que, quando a gente fala dessa representação digital, ela não é totalmente ligada com a digitalização que a gente conhece até então. A gente está falando de uma representação digital numa nova infraestrutura, que é uma tecnologia que a gente chama de blockchain. Não precisamos explicar exatamente como é que ela se dá. Ela tem atributos que vocês já devem ter ouvido falar, como rastreabilidade, imutabilidade. Mas, para a explicação sobre tokenização, eu acho que o principal atributo que vale a pena a gente mencionar aqui é que essa representação ela é digital e ela pressupõe uma programabilidade. Por isso que, quando a gente fala do Drex, a gente fala de um possível dinheiro programável. Ela pressupõe que, uma vez que a gente representa digitalmente
um ativo ou um direito nessa nova infraestrutura, nessa nova plataforma, a gente também pode embutir nessa representação, nesse token, certas condições e regras de negócio. Então, imagina que, hoje, para a gente fazer um negócio, a gente assina um contrato jurídico, as partes colocam cada uma das suas obrigações. Caso alguma dessas obrigações não seja cumprida, existem lá determinadas consequências e, eventualmente, se nada se resolver, isso vai à justiça. Imagina que, quando a gente fala de programabilidade, nesse token, nessa representação digital desse ativo ou desse direito, a gente está falando também de embutir uma camada de execução daquilo que está previamente determinado, daquelas regras que regem esse negócio. Então, é importante a gente falar disso. Então, queria só adicionar esse item da programabilidade. Tá? Se algo está previsto, se aquele gatilho foi dado, então uma consequência vai acontecer. E tem um outro ponto sobre a tokenização, que envolve um pouco do que o André disse, que é a tokenização ela não só pressupõe a representação digital de um ativo ou de um direito numa blockchain, mas ela também pressupõe a possibilidade da gente fragmentar esse ativo ou esse direito. O que a gente ganha com a fragmentação de um direito de propriedade ou de um ativo como um imóvel, por exemplo, ou um ativo financeiro? A partir do momento que eu consigo quebrar algo que tem valor em menores partes, eu democratizo o acesso a esse ativo. Então, imagina que, quando a gente fala de inclusão financeira, a gente também está falando de, não só, né, a gente fala muito de desbancarização, de acesso a serviços financeiros comuns, mas imagina que, toda vez que a gente fala de tokenização, a gente também está falando de dar mais liquidez a certos ativos que não são tão líquidos e não são tão acessíveis por uma grande camada da população. Então, imagina que, com a tokenização, e à medida que todos os participantes hoje do mercado, né, tanto das instituições, tanto do sistema financeiro como dos mercados de capitais, quanto mais eles forem entrando nesse ecossistema e formando essa grande rede conjunta, mais a gente vai conseguir fazer com que alguém que antes não tinha uma capacidade de investimento, porque era um investidor comum, não era um investidor qualificado, tinha que ter um ticket médio muito alto para acessar produtos ou investimentos que teriam uma rentabilidade muito interessante. A partir do momento que eu tenho essa representação digital, que pode ser fragmentada e que tem um ganho operacional e de eficiência de rede, eu consigo fazer com que alguém que antes não conseguiria acessar um produto financeiro passe a acessá-lo. Então, isso. A Tamila esgotou todas as minhas perguntas. Vamos lá, Rafael. Bom, boa tarde a todos e todas. Agradeço o convite da BBC. Acho que os debates, conheço há pouco tempo, tenho sido convidado há pouco tempo, mas os debates que eu participei foram bem produtivos. Do ponto de vista regulatório, né, assim, as pessoas podem... Eu sei que tem uma grande ansiedade com regulação do marco legal cripto, que está em vigor e está dependendo de uma regulação do Banco Central. Só que o marco legal cripto, na verdade, ele está preocupado mais com quem presta serviços com o que a gente chama de ativos virtuais, por exemplo, Bitcoin, Ethereum, que não são exatamente ativos, eles já nascem tokenizados, eles têm uma dinâmica própria. Então, quando a gente fala de tokenização em geral, de uma maneira mais simples, a gente está dizendo o quê? Tokenizar coisas que já existem. Tokenizar moeda eletrônica, tokenizar valor mobiliário, ativo financeiro, tokenizar bens, ativos reais, imóveis, veículos, enfim. Então, no fundo, o que a gente está falando é algo que não está abrangido pela lei, pelo marco legal do mercado cripto. É claro que há uma interseção entre as duas coisas, mesmo porque muita gente que tokeniza também é prestadora de serviços de ativos virtuais, dá uma certeza para essas pessoas, dá um marco legal, contribui, mas a regulação da tokenização em si é um assunto diferente. E ela envolve não apenas, por exemplo, uma resposta simplista que eu poderia dar para vocês, e tão simplista quanto mentirosa, é dizer o seguinte: direito privado, se não está vedado, está permitido, então pode sair tokenizando tudo. Mas é uma resposta mentirosa, por quê?
Muitas vezes, em norma, a gente tem requisitos que esbarram com questões importantes para a tokenização, né? Então, tem ativo que precisa ser registrado em alguma entidade de registro, como B3, Núcleo. Se a gente mantiver essa exigência de um lado, talvez inviabilize a tokenização, né? Tem exigências quanto à liquidação. Então, o que eu quero dizer a gente está ainda engatinhando numa regulação da tokenização, porque a gente, e aí tem Banco Central de um lado, CVM de outro, a gente procura entender o impacto da tokenização em cada mercado. Então, talvez a gente tenha alguns subsistemas de regulação de tokenização, né? O Banco Central tem, diria, 3 iniciativas que ajudam a entender a tokenização do ponto de vista regulatório. Uma é o Sandbox. Sandbox regulatório não é só para tokenização, mas é claro que tem projeto. Eu me sinto confortável em falar, já vi na imprensa, então a gente pode dizer aqui com muito conforto. Então, a ideia é analisar algumas experiências de tokenização e entender se vale a pena ou não mudar a nossa norma, porque, novamente, a norma, às vezes, o requisito da norma ele é muito importante. Ou tirar aquele requisito da norma e entender que a tokenização já cumpre uma função importante para o Banco Central. A gente tem também a iniciativa do Grupo de Trabalho de Tokenização no Banco Central. Então, tem várias frentes, eu participo também. É claro, é tudo a mesma bolha, né? São as mesmas pessoas que participam. Então, a gente procura entender, tem um grupo lá, por exemplo, estudando para cada ativo financeiro, que é tema de competência do Banco Central, né? Lembrando, a gente não tem competência para valor mobiliário. Para cada ativo financeiro, o que tem? Porque às vezes tem exigência de um custodiante. Quando a gente fala de um ativo tokenizado, o custodiante é prescindível. Então, será que faz sentido continuar exigindo isso daí? Será que, na verdade, a tecnologia não vai conseguir cumprir com o objetivo da regulação, que às vezes é com transparência, né? De uma outra maneira? Então, a gente a todo momento tenta ver isso, sempre tendo em mente que um princípio regulatório muito importante é a neutralidade com relação à tecnologia. Não cabe ao regulador, né, idealmente, escolher uma tecnologia. Cabe ao regulador criar requisitos de negócio e aí o mercado cria suas próprias tecnologias, né, para evitar inibir inovação financeira. E, por fim, o Real Digital ou o DREX. Porque, no fundo, ele é a tokenização da moeda do Banco Central, né? Então, a gente está em fase de testes agora, né? Então, você tem vários requisitos que devem ser testados, né? Inclusive sigilo de operações, que para o sistema financeiro é algo importante. Até falo, né? A tokenização tem algumas utilizações que demandam sigilo, algumas que não demandam, né? Se a gente falar de imóveis, o registro de imóveis é público, e aí é o contrário do requisito. Então, a gente está testando alguns... Banco Central e um monte de gente, inclusive vocês, né, testando aqui, vários requisitos para ver se cumpre, se a tecnologia cumpre mesmo, para trazer aquela eficiência que a gente espera que traga, mas com segurança, né, cumprindo o nosso mandato imposto pelo legislador. Bom, vamos lá. Eu estava, em 2017, na SIAB Febraban, e estava lá na plateia e veio um cara falando, o vice-presidente do Bradesco, Maurício Minas. E lá ele citou 3 grandes pilares tecnológicos em 2017, nós estamos falando de 6 anos depois, que norteariam o sistema financeiro. Então, ele citou blockchain, citou a internet das coisas, a IoT, e citou inteligência artificial. Ele não estava muito errado, né? Hoje a gente tem o blockchain, que é toda essa estrutura tecnológica que nos dá a possibilidade desse mundo de tokenização, né? Citou a inteligência das coisas, né? Como precursor, podemos falar do iPhone, que já era, né? A internet das coisas ali funcionando, e a inteligência artificial com o chat GPT, que a gente está vendo cada vez mais aí tomando decisões, modelando, e etc. E tal. E aí, olhando para esse mundo de tokenização da economia, como é que vocês enxergam, e aqui eu sempre cito os 3, tá? Porque eles dão aula e me ensinam a todo momento, como é que vocês enxergam os impactos na indústria financeira? Vou dar um exemplo aqui, claro, como diretor de risco e controladoria. O back-office, para mim, se desestrutura. Aliás, vem se desestruturando, né? A fórmula de análise, as modelagens, como eu controlo, como eu mitigo, os riscos que aparecem. Então, eu não estou nem falando do ponto de vista do front, eu estou já olhando o back, falando, como é que eu ligo no sistema legado, como é que vem essa normativa. Então, assim, como é que vocês enxergam
do ponto de vista da indústria financeira, quais serão os impactos aí com esse mundo, vamos dizer, aí, tokenizado? Os impactos são enormes, né? Não à toa a gente está falando disso. Eu queria aproveitar para perguntar, quem não conhecia de tokenização aqui, que está nessa sala, que está ouvindo desse assunto pela primeira vez? Né? A gente está na BBC falando desse tema, não tem quem não esteja falando de economia tokenizada. Roberto Campos Neto está o tempo todo falando que a economia tokenizada é o futuro. Quando você pensa na iniciativa do Drex, né, o próprio piloto, é a criação dessa nova infraestrutura de mercado financeiro para a liquidação da economia tokenizada, então, uma liquidação nativa. Então, imagina que, e aí, colando já na pergunta que você trouxe, o Banco Central sempre deixa muito claro que está criando uma nova infraestrutura de mercado financeiro, em colaboração com o mercado, mas que essa infraestrutura vai rodar em paralelo à infraestrutura existente, né? E imagina que, hoje, todas as instituições financeiras elas estão conectadas nessa infraestrutura tradicional. Então, como é que eu faço essa integração? Você já trouxe esse ponto. Então, como é que eu faço essa ligação entre o que a gente chama de off-chain e on-chain, sendo on-chain o que está em blockchain, né, nessa nova infraestrutura? Então, tem, sem dúvida, uma discussão aqui de integração, back-office, né? Todo mundo pergunta, como é que eu vou sentir a mudança do Drex na minha vida cotidiana? Não vai sentir ainda. Quem vai sentir mesmo são os funcionários de instituições financeiras e outros participantes do mercado. Porque, basicamente, o back-office, toda a parte estrutural de como a gente liquida serviços financeiros, vai ser diferente, porque a gente está falando de uma nova economia que é criada e edificada on-chain, portanto, você precisa de novos modelos e novos formatos. Então, já começa por aí, integração com off-chain e on-chain. A gente vai ter que rever o que a gente tem na infraestrutura tradicional. Isso olhando mais do ponto de vista técnico, e depois eu deixo o André fazer essa parte. Do ponto de vista de negócio, né, é isso. Então, a gente já tinha citado aqui custódia. Imagina que toda vez que a gente está falando de ativos digitais ou ativos virtuais, a gente está falando de um novo modelo de custódia, porque a custódia desse tipo de ativo ela tem particularidades desconhecidas por hoje os principais custodiantes do mercado brasileiro e global. Então, a gente já tem toda uma visão aqui de como é que eu vou reestruturar o meu serviço de custódia e como é que eu integro uma coisa a outra. Custódia, integração. Além disso, que tipo de novos produtos e serviços financeiros eu, como instituição, como banco, posso oferecer nessa economia tokenizada? Qual é o meu papel nesse novo universo? Então, assim, tem aqui uma decisão muito estratégica. Claro, o impacto é enorme para todo mundo? Mas como cada banco ou cada instituição financeira de pagamento, fintech, vai se posicionar na economia tokenizada, aí tem muito a ver com a estratégia que cada um vai adotar. Vai todo mundo ter que tokenizar? Vai. Não necessariamente todo mundo vai ter que custodiar. Você vai ter um parceiro que vai poder fazer essa integração para você e você vai oferecer isso para o mercado. Mas, então, integração, toda a parte de custódia, como é que eu tokenizo esses ativos, eu vou ter parceiros, eu vou ter essa infraestrutura dentro da minha instituição. E, além disso, quais são os produtos e serviços? Então, pessoal de negócios, saibam que todo mundo vai ter que adentrar agora esse novo universo de finanças descentralizadas para se inspirar lá e entender como é que a gente traz isso para o universo regulado da melhor forma possível. E, por fim, claro, toda a experiência do usuário. Então, como é que eu vou levar para a população, para o meu cliente final, o que é a economia tokenizada? Por meio do meu aplicativo do banco, sim, que vai ter lá um super app, como a gente às vezes menciona, onde eu vou poder acessar um investimento comum, que eu já tinha acesso, mas também um ativo tokenizado, numa carteira que é multiativos, que vai pressupor um ativo virtual e um ativo digital. Então, assim, tudo muda em todos os compliance, pensa, processos, políticas, procedimentos. E, por fim, claro, vai caber também a todos os bancos fazer um trabalho importante de conscientização da sociedade a respeito desse tema, porque se a gente aqui
está falando para uma plateia muito qualificada e que entende do assunto e que talvez um ano atrás, se eu tivesse feito a pergunta que eu fiz hoje, talvez muitas mãos seriam levantadas. Para isso chegar na população e isso ser levado da maneira mais simples possível, precisa haver uma capacitação de todos os times dentro das instituições, para que isso possa ser digerido e depois levado para a sociedade da forma mais simples e acessível possível. Bom, acho que um primeiro impacto para a instituição financeira é em custo, né? A gente tem aplicar contrato inteligente, né? A gente tem uma discussão jurídica, não é contrato, mas ele automatiza uma série de operações. E a automatização diminui falha humana, né? Diminui custo. Então, acho que, no primeiro momento, ela pode ser vista sem pensar em mudar produtos que são oferecidos, mas como um redutor de custo para a instituição financeira, de automatizar uma série de processos. No segundo momento, a tokenização também traz a possibilidade de novos produtos. E a gente está vendo isso no Brasil já, né? Já existem várias tokenizadoras. Então, por exemplo, do ponto de vista de investimento, a Tâmara falou de fracionamento, né? A gente tem no mercado tradicional Tesouro Direto que fraciona. Existe todo um custo com isso. Talvez a gente consiga fracionar num custo muito menor tokenizando. E aí, hoje, ativos que não são acessíveis para o pequeno investidor passariam a ser acessíveis para o pequeno investidor. Do ponto de vista do crédito, tokenização, com o uso de contrato inteligente, permite também fortalecer garantias, né? Isso para crédito, garantias melhores, é crédito mais barato. Claro, eu sempre ressalto, e já ressaltei no podcast, ressalto aqui, garantia não é a panaceia que vai resolver todos os problemas. Inclusive, né, como crise de 2008, elas podem agravar ciclo de crédito, agravar momentos especulativos. E, na crise, quando os bancos acabam tomando garantia, agrava a fase de baixa. Então, a gente ter garantias sólidas não substitui uma boa análise de crédito. Então, vai continuar tendo, isso é algo essencial para a atividade das instituições financeiras. Mas, de todo modo, é possível se pensar em novos produtos de crédito, avançando com garantias muito mais sólidas, mais executáveis, mais seguras, né? E, por fim, algo que às vezes eu que venho embora esteja estudando esse assunto, venho de regulação do sistema financeiro mais tradicional, algo que também vai ocorrer essas novas tecnologias vão desafiar os produtos tradicionais do setor financeiro. Então, muitas vezes o setor financeiro pode manter os mesmos produtos, mas ele vai ser forçado a se repensar. Então, a gente fala, por exemplo, se falou aqui de programabilidade, né? A gente tem, hoje em dia, o sistema financeiro trabalha com mensageria. Mensageria, em tese, permite uma programabilidade. E a gente tem um debate hoje, né? Eu vim de um background de mensageria e falava, tá, mas a TED, eu posso cancelar minha TED, não porque é um problema da tecnologia, mas é porque ela foi desenhada dessa maneira, né? E a gente está vendo o Pix, por exemplo, que é baseado em mensageria, com a ideia do Pix programável, né? Está um pouco atrasado o cronograma, mas isso já existe, já é crível, né? Então, o setor financeiro vai poder, assim, por conta desses desafios colocados, repensar os seus produtos tradicionais. Exemplo que eu sempre dou, a Ripple, que é um ativo virtual dos mais importantes, criado em uma das funções para tentar baratear transferências de moedas, gerou uma reação e a Swift hoje está testando, a Swift, né, líder mundial de mensageria, testando aplicações com corda. Então, veja, não estou nem dizendo que a Swift vai substituir, que mensageria é coisa do passado, tal. Acho que tem lugar para as duas coisas, depende muito do custo que a gente está falando, da sofisticação da operação. Mas alguém que está estabelecido, tem uma posição praticamente de monopolista nesse mundo, teve que se mexer e falar, vamos ver como essa tecnologia vai impactar meu modelo de negócio, que seja para eles descartarem e oferecerem algo melhor, ou, eventualmente, substituir. Bom, bastante coisa. Nós vamos pensar aqui do aspecto tecnológico e do aspecto de back-office, onde a gente geralmente entrega soluções, né? Acho que uma das coisas que são citadas, e eu gosto desse princípio, é toda a tecnologia que ela consegue ser efetiva, ela deve ser imperceptível, né? Então, o melhor exemplo para a gente é o Pix. Para você fez um Pix, você não se preocupou com mensageria ou todos os detalhes técnicos que a gente sabe que ocorreram ali por trás, mas foi instantâneo e melhor, de preferência que tenha sido durante suas férias, em alguma praia, enquanto você estava relaxando. Então, essa percepção de tecnologia, esse é um ponto que eu acho que é importante, olhando para a estrutura de front-end, isso tem que ser absorvido, e será absorvido por uma excelente experiência.
Quem sabe sem sinal logo mais, né? E logo mais sem sinal. E aí a gente vai para um segundo cenário, que é quando eu entro dentro do back-office. Quando eu entro dentro do back-office, eu tenho uns 20 e poucos anos trabalhando em mercado financeiro, eu vejo que muitas áreas vão ter que se repensar, definitivamente. A gente estava fazendo uma demonstração de um sandbox ontem, basicamente, e foi nítido para as pessoas que estavam daquela instituição financeira observando a apresentação que a função de algumas delas desaparecia, literal. Isso não é negativo no sentido de perda de emprego, mas agora ela tem tempo para sair de uma função burocrática, manual e repetitiva, porque isso está, como também ela trouxe, dentro do smart contracts, né, dentro da tecnologia já está resolvido. E agora essa pessoa pode agregar mais valor. Ela pode trabalhar numa análise mais aprofundada, porque coisas mais básicas já estão programadas. Um outro ponto importante tecnologicamente é que alguns produtos ou coisas que a gente entende como produtos financeiros, que na verdade são produtos, muitas vezes, produtos de back-office, né? A clássica escrow, o clássico split de pagamento, todas esse tipo de situação, você precisa estar preparado para isso virar um contrato de não altíssima complexidade a propósito. E aí com vantagens, né? Você tá tendo questões de eficiência, você reduz o risco nas operações, você tem garantias sobre a execução daquilo, e às vezes isso é um super negócio da instituição financeira. É uma área relevante da instituição financeira e é um ponto importante de receita. Então, tem que se considerar que a tecnologia terá sim um impacto, ela tem um impacto direto e muito mensurável dentro das áreas de back-office, porque ela simplifica e torna muita coisa daquilo que a gente faz automático. Por quê? Porque, se você reparar, quem já está há algum tempo, né, eu trabalhei muito tempo atendendo back-office na área de tecnologia, tanto que a gente fala que são as rotinas de back-office, né? Por que são rotinas? Porque são tarefas repetitivas. São checagens repetitivas, ações repetitivas, que podem, sim, ser absorvidas pela tecnologia. Então, o impacto que a gente vê é positivo, no sentido de melhoria de eficiência, que isso, no final do dia, vai ser trazido para o cliente final. Aumenta a competitividade, você consegue, eventualmente, oferecer produtos hoje, por exemplo, e a gente sabe, né, para PMEs ou médias empresas, né, às vezes, por exemplo, para ter acesso a algum tipo de processo de pagamento com split, ou mesmo a um processo de conta escrow, ou outros tipos de pagamentos que a gente não vai explorar aqui, isso só é feito para grandes clientes, grandes corporações, pelo volume, pela quantidade, pela capacidade. E, num cenário como esse, o fato o contrato é exatamente o mesmo. Isso poderia ser oferecido para uma empresa de médio porte, numa situação tão interessante, e ela teria acesso a produtos financeiros. E o banco, a instituição financeira, poderia oferecer isso também, por quê? Porque ela não teria um aumento drástico de back-office. Eventualmente, com o time que ela tem, ela consegue aumentar a base de clientes e aumentar a oferta de produtos. E isso por causa da tecnologia, mas um ponto importante, você não vende tecnologia. Você vende uma solução para o problema do seu cliente. Então, acho que quando o back-office olha para isso, como é que eu resolvo um problema do meu cliente, a tecnologia vai ficar onde ela tem que ficar ali, que é por trás dessa coisa toda funcionando. Mas o impacto é real. Bom, acho que a gente tem aqui uma série de oportunidades, né, que vocês colocaram, né, praticamente, não só na indústria financeira, né, mas como vai chegar essa informação para a sociedade. Eu me preocupo muito com relação a isso. Porque você gera paradigmas, né, você gera algumas coisas aí que possam deturpar exatamente essa evolução. Né? Nós tivemos no começo do Pix, ficou muito claro, né, a tentativa de não vai dar certo, né? E hoje aí é esse sucesso e esse fenômeno que a gente vê. Do ponto de vista de ameaças, né, para que essa coisa toda não dê certo, vocês conseguem enxergar alguma coisa e falar, não, isso é uma inovação que chegou, isso aí é o on-chain mesmo, que vai acabar revolucionando e entrando efetivamente na indústria financeira, não só na financeira, né? Você pega no setor de saúde, no governo, ou seja, o blockchain em si vai entrar para todos os setores aí da sociedade. Vocês verem alguma
ameaça no sentido de não dá certo. Ou se acontecer isso, pode ser que, né, tentando fazer alguma previsibilidade, eu sei que é difícil devido a esse dinamismo todo, mas que ameace todo esse mundo de tokenização que a gente vai viver aí, né? Como é que vocês enxergam isso? Eu diria que a principal ameaça, que é algo que a gente não vive tanto no Brasil, é a regulatória. Eu acho que, hoje, do ponto de vista técnico, a gente consegue fazer maravilhas. E a gente vai realmente conseguir inovar muito. A gente tem algumas restrições, sim, do ponto de vista regulatório, e eu me sinto à vontade para falar isso porque eu também sou advogada. Então, a gente costuma dizer que o direito está olhando sempre no retrovisor, né? Então, ele vê algo que já aconteceu. E aí, como é que ele consegue acompanhar a evolução? E quando a gente fala de Web3, de economia tokenizada, tudo isso anda muito rápido, numa escala global, sem limite geográfico, sem dia útil, 24/7. Então, hoje, a principal ameaça para que a economia tokenizada não floresça como ela pode florescer, para mim, é regulatória. Algo que eu diria que a gente não vive no Brasil. Não à toa, de novo, vou mencionar, né? A gente está sentado com o Banco Central nesse palco. Não é a única vez que nós estivemos com o regulador, ou o Banco Central, ou a CVM. Então, a troca que a gente tem aqui no Brasil com o regulador é gigantesca. As iniciativas de sandbox regulatório, o próprio projeto piloto do Real Digital, do DREX, ele diz muito sobre como a regulação hoje no Brasil ela é voltada para o fomento dessa inovação e não para impedir que essa inovação aconteça. A gente tem uma lei, que é a lei das prestadoras de serviços de ativos virtuais. A gente vai ter uma consulta pública em breve do Banco Central para criar as normativas, né, o infralegal, que a gente chama, as regras para a operacionalização dessas instituições. Então, assim, a gente vê, por exemplo, os Estados Unidos é um mercado gigantesco, mas hoje é uma jurisdição muito por conta de como a SEC, né, a CVM de lá, está olhando para isso, regulando muito na coerção, né? Então, eu diria que, assim, a partir do momento que a gente consegue ter uma tecnologia que comprovadamente vai trazer eficiência, vai trazer ganhos tanto para as empresas como para os governos e para a sociedade em geral, isso a gente já tem comprovado. Não à toa, quando você pensa no Real Digital, em qualquer moeda digital de Banco Central, CBDC a gente chama, isso é o quê? São basicamente os reguladores olhando para o mercado privado e pensando, olha, tem uma tecnologia nova que está sendo explorada que tem potenciais gigantescos. Eu quero explorar ela também. Até porque, se eu não explorar, eu vou estar diante de risco sistêmico, eu vou estar diante de risco à soberania nacional, porque imagina se hoje as moedas podem ser construídas de maneira descentralizada ou privada, e aí, gente, moeda com todas as aspas necessárias, porque moeda só quem emite é Banco Central. Então, quando o Banco Central do Brasil e do mundo todo, a gente tem 95% do PIB mundial estudando as suas próprias CBDCs. Então, quando os bancos centrais do mundo estão fazendo uso dessa tecnologia, aí, para mim, é assim, olha, está chancelada. Essa tecnologia, sem dúvida, faz sentido. E aí, a outra questão é de negócio. Aqui no Brasil, a gente tem um mercado que está colaborando intensamente. Prova disso é o consórcio da BBC participando do piloto, né, e é algo que é muito interessante, porque a gente não tem só bancos gigantescos fazendo, a gente também tem bancos médios, bancos menores, instituições de diferentes portes, porque as vantagens que essa tecnologia traz e que a própria plataforma do DREX traz são vantagens que a gente costuma dizer que são efeitos de rede, que vão servir para todos. Então, resumindo aqui, acho que a ameaça é regulatória, sim. Não diria que a gente vive ela tanto no Brasil, porque no Brasil a gente tem o mercado trabalhando junto com o regulador.
e a discussão ela é direta e constante. Perfeito. Quer acrescentar, Rafael? Eu achei interessante que ela falou, não vejo ameaça à regulação. Eu, como todo outro lado, uma ameaça que às vezes eu vejo é de lobby do próprio mercado, ou de setores do mercado, né? Então, eu já ouvi, assim, muitas vezes falando, por que não usa tecnologia de registro distribuído para cartório? Cartório é um registro público, não tem problema nenhum de sigilo e tal. E, enfim, a questão existe um lobby por trás disso. É só a gente olhar a declaração de imposto de renda, ver a renda, fica muito claro que é um grupo favorecido. Enfim, cartório desempenha função essencial em qualquer economia, mas as pessoas são favorecidas e elas, eventualmente, não vão querer mudar daquela posição delas. Tem até amigo cartorário que fala assim, o brasileiro gosta de papel. Acho muito esquisito, porque o brasileiro amou o Pix e não tem papel. O Pix é tudo eletrônico, né? A gente vê que quando tem coisa eletrônica, as pessoas gostam. Mas, enfim, e citei cartório, mas também pode ser que tenham sistemas, alguns setores com sistema legado, e aí, na hora de trazer a nova tecnologia, esse setor vai tentar fazer um lobby criando requisitos de negócio que vão inviabilizar, né? Por isso, eu digo assim, do ponto de vista de regulador, a coisa mais legal de fazer é colocar, vai discutir norma, primeiro, consulte quem você vai regular. Primeiro, os objetivos são diferentes, mas se o seu regulado não entendeu, acabou, já não conseguiu cumprir o objetivo da norma. E segundo, coloque todo mundo, porque tem interesses divergentes, né? Então, a gente não é simplesmente o regulador com alguns interesses institucionais, o regulado com seus objetivos. Os próprios regulados divergem e têm interesses diferentes e, muitas vezes, vão dar o argumento, falar assim, um regulado vai dar o argumento, olha, o outro está fazendo lobby. Né? A gente tem isso quando a gente faz consulta pública, ou no caso do Real Digital, por exemplo, testes, a maioria dessas CBDCs estão sendo testadas antes, são pouquíssimas moedas digitais, por exemplo, que já estão em operação, e todas em escala muito reduzida, mas a maioria está que nem a gente, testando ainda, para entender onde vai trazer, o que pode trazer de concorrência para o sistema financeiro, né, diminuir barreira de entrada e tudo mais. Então, acho que tem um pouco esse risco. E o outro risco, acho que é de tentar, né, a gente tem, claro, a gente é entusiasta da tecnologia, mas tentar achar que tokenização vai resolver todos os problemas. Ela pode resolver muito alguns problemas, né? Então, existe hoje um debate em organismos internacionais do que é mais tokenizável, do que é menos tokenizável. Então, quanto mais eletrônico o título, mais o obstáculo fica puramente no regulatório. Quanto mais eu vou para o mundo real, né, o regulatório é um obstáculo, mas ele não é o único. Então, aquela ponte com o mundo real para o token fica muito grande e talvez aí tokenizar não valha tanto a pena. E aproveitando num painel anterior ao meu, aí eu não lembro quem falou, mas eu estava prestando atenção, foi, nem todo produto é para todo mundo. Então, mais ou menos isso. Tem pessoas que vão precisar de produtos muito mais simples, eu não vou precisar tokenizar, não vou ter que dar aquela sofisticação. Então, tentar identificar onde a tokenização vai dar aquele ganho de produtividade enorme e onde a tokenização, pelo menos no momento atual, ela não vai trazer tantos ganhos. Então, talvez tenham outras soluções, né? Exemplo que eu vou dar aqui para encerrar. Pagamentos de varejão mesmo. Gente, minha opinião, Pix é muito mais eficiente do que qualquer solução tokenizada. Estou falando isso hoje, 2023. É óbvio que questão de custo muda, tecnologias desenvolvem, talvez daqui 2 anos. Mas para pagamento de varejo do dia a dia, que demanda muita escala, demanda rapidez e tudo mais, para mim, Pix cumpre muito, muito melhor, né? Então, a gente tem, na verdade, soluções complementares. Hoje eu vejo o Real Digital como algo complementar ao Pix, cada um resolvendo problemas diferentes, né? Enfim, o Pix, obviamente, muito mais adiantado em operação, se consolidando, mas ainda tem áreas onde talvez a gente não precise avançar na tokenização. Em outras áreas, vai mudar completamente. Bom, a visão que eu tenho, assim, a gente está trabalhando com blockchain profissionalmente, né? Eu brinco, uma coisa é entusiasta, outra coisa é quando você é remunerado ou está com a tua empresa investida naquilo, né? Então, desde 2015, 2014 e como entusiasta antes disso. Então, quando eu olho para as ondas que foram acontecendo, né? Quando a gente pega 2017, 2018, que é quando você cita ali, né, no outro evento, e olha para o cenário de agora, eu vejo esse cenário distinto mesmo, como a Tamila trouxe aqui, e o Rafael também. A regulação no cenário brasileiro ela está positiva, então você vê as entidades trabalhando juntos para chegar nesse meio do caminho e achar um modelo de regulação
conjunta, o que não necessariamente ocorre em economias que a gente esperaria, né, que é o caso da própria americana, né, imagina que iria acontecer tudo lá e não é bem assim que está acontecendo. Mas eu acho que assim, eu vou pegar o primeiro hype que a gente teve, o que foi na minha ótica, e eu participei densamente naquela época, nesse período, e que agora eu não vejo acontecendo, mas ainda, para mim, é muito perigoso, e a Rafael trouxe muito bem aqui. Quando você começa a pensar em tecnologia, que, por natureza, ela tem a distribuição como base, né, transparência, né, no final do dia, quando você pensa assim, o que um blockchain traz? Né? Uma verdade compartilhada. E a capacidade que uma verdade compartilhada, incontestável, tem é gigantesca. Naquele primeiro ciclo, a gente passou por um cenário em que todo mundo queria ser o dono do campinho. Sabe, eu quero ter... E a gente passou por diversas instituições. Então, conversando com instituições, a gente fazia parte. Então, como é que funciona? Eu vou montar a minha blockchain, aí todo mundo vai se juntar comigo, e aí eu vou criar o ecossistema, e, na verdade, era totalmente centralizado, né? Era um hub, né? Todo mundo comigo na minha própria blockchain, e deu no que deu. A gente perdeu uma oportunidade tecnológica gigantesca lá. E agora, eu vejo esse ponto do lobby como um ponto importante. Assim, poxa, se as entidades, os entes não entenderem que vai acontecer contigo, né, ou não, e entenderem que, ao invés de querer fazer coisas muito fechadas, que só cabem para aquele segmento, e, é claro, todos têm o direito de defender seus interesses, eu sou totalmente a favor disso, pensarem em arranjos mais abertos. Por exemplo, o arranjo que o próprio Bacen está proporcionando com a plataforma do Drex, é um arranjo extremamente amplo. Você tem consórcios, como o próprio da BBC, que tem 13 instituições, né? A gente está em número de 13, até consórcios onde você tem uma instituição grande, uma fintech, uma instituição média e uma fintech. Então, você tem uma composição muito ampla. Então, você tornou plural, você trouxe competidores para a mesma arena. Então, não é porque elas estão no consórcio, elas estão no projeto, que elas deixam de ser competidores, mas naquele ecossistema, elas cooperam. Então, a gente precisa achar um espaço de cooperação e nivelar a nossa competição. Ela tem que existir. Cada um tem que brigar ali pelo cliente, no bom sentido, batalhar por ter o melhor serviço e levar os clientes à melhor qualidade sempre. Isso é saudável e é desejável, mas tem que manter a cooperação. Então, eu vejo esses dois cenários no Brasil diferente, a regulação mais favorável, fora, em alguns cenários mais hostis. E, quando eu entro no cenário de empresas, em instituições, eu ainda, né, como um prestador de serviço que acabo falando com entidades fora do segmento financeiro, fora da BBC, eu ainda tenho conversas que é como se eu estivesse falando em 2017. Então, na indústria, por exemplo, eu tenho conversas de 2017, né? Como diz um amigo meu, o ano da marmota, o dia da marmota. Né? Eu tenho uma conversa com a pessoa que eu estou tendo a mesma conversa que eu tive em 2017. Vou montar uma rede blockchain para mim. E aí eu vou colocar os meus fornecedores, e eu vou fazer com o meu pessoal, e eu serei o dono de tudo. Não vai funcionar. Então, esse pensamento, ele não funcionou em 2016, 2017, e continuará não funcionando. Né? Então, esse é um ponto de risco que eu ainda observo, tá? Olhando outras indústrias. Perfeito, muito obrigado. Aí. Só citando o mundo cooperação, né? Hoje a gente está muito mais cooperativo do ponto de vista, está se cooperando cada vez mais, né? Trocando informações, dados, né? Eu fico pensando, esses dados distribuídos são informações distribuídas que passam pelas cadeias, né? Pelas parcerias, pelos blocos. E o que realmente isso acontece, e isso muito capitaneado pelo Banco Central, né? Quando ele traz todo mundo para conversar, eu falo assim, o caso da interoperabilidade lá, por exemplo, de recebíveis de cartão, vocês se viram para dar um jeito aí para fazer as coisas funcionarem. Vai ser assim nos recebíveis dos contratos também de imobiliário, e assim vai. Então, assim, essa cooperação pela indústria, pelos pares, eu acho que vem acontecendo, e isso faz com que a gente movimente. Por isso que eu acho que também realmente é um movimento que não volta, né? Então, a gente sempre vai para frente aqui. E eu queria falar um pouquinho, já que já subiu o final, 5 minutos e etc., sobre o Drex, né? Que, para mim, como instituição, aí, representando a instituição líder do projeto, é um momento muito feliz para nós, num banco pequeno, e aí as oportunidades, é isso que
que fez com que o label do BRP lá, né, e aí eu trago isso para o sistema financeiro, assim, é não perder essas oportunidades, né? Seguindo as nossas estratégias, seguindo os nossos objetivos e missões, mas olhando essas oportunidades para que a gente possa aí oferecer, sim, produtos, talvez mais tailor-marizados, né, mais especializados para os nossos clientes, e vendo, talvez um acesse, outro não, mas olhando e tentando sair daqueles produtos básicos de prateleira que a gente tinha. Então, acho que esse é o grande movimento disruptivo, é fazer com que antes, né, os grandes que dominavam 85% aí dos ativos, né, cheguem de uma forma que os pequenos também possam incomodar do ponto de vista de, olha, eu estou aqui com essa tecnologia toda e eu consigo também oferecer produtos e serviços que possam atender aquela população, aquela pessoa. Então, este projeto, particularmente para nós, que está sendo capitaneado pela ABBC, é muito importante. Então, a cada movimento que a gente segue, né, do ponto de vista de cumprir o que está sendo dado do cronograma do Banco Central nesse projeto da moeda digital brasileira, que é a emissão, é o resgate, é a transferência desse real digital do ponto de vista do atacado, né, sem falar aqui do varejo ainda, do real tokenizado, para nós é uma vibração. Cada vez que a gente entra para fazer uma transferência com uma instituição que está fora do consórcio, ou mesmo dentro do consórcio, e dá certo, poxa, eu e o André ali, que é o nosso gerente, vibra e fala, poxa, a gente conseguiu. Então, por quê? Porque a gente vê que são as oportunidades e a gente não pode perder isso e o tamanho desse negócio, né, que pode ser gerado aí do ponto de vista de atender aí as necessidades da sociedade. E aí eu queria passar a bola para o André, e logicamente vocês ficam à vontade, vocês já citaram a moeda brasileira, né, o lastro que é dado, né, no real físico, esse para mim é o grande marco de tudo isso, né, saindo desse mundo de stablecoins. Eu queria passar para o André, aí, que está vivenciando, né, a tecnologia em si, colocando, do ponto de vista técnico, as coisas, né, o consórcio e esse real digital de pé aí na BBC. Bom, quando a gente olha para o consórcio da BBC, e aqui é a característica, né? E Glauber, você trouxe muito preciso, né? A gente está falando de um cenário em que você pega uma S1 que eventualmente está há 8 anos já trabalhando com blockchain e você conseguiu equalizar isso. Porque o nível de teste que você está fazendo, e eu ouso dizer que alguns dos testes e a forma como a BBC conduz o projeto, né? A gente não está fazendo um teste que eu tenho brincado com essa terminologia, né, que é um teste não humano, né? Às vezes você sai uma notícia lá, fulano de tal transferiu para Beltrano de tal. Foi um script numa tela preta rodada. Quando a gente entra numa estrutura de um consórcio como a BBC, que entrega experiência para os participantes, ou seja, eles têm uma interface, mais do que executar uma transação, né? Eles entendem sobre privacidade, eles têm questões para entender como é que é custódia, né? Como é que daqui a pouco eu crio a carteira do meu cliente lá, como é que eu vou transferir real tokenizado, tudo através de uma experiência por uma interface humana, né? E não é que eu sou de tecnologia, eu adoro fazer as linhas de comandos lá na tela preta, mas isso não é essa a experiência que a gente espera. E aí, quando você traz um consórcio como a BBC, onde você tem 13 Fs, e que você tem um desafio, que foi muito bem capitaneado aí, pelo consórcio, que não é para uma instituição operar e 12 ficarem olhando, né? O Banco de Ribeirão é a instituição líder, mas o Glauber sabe disso, né? Todas as 13 instituições estão operando independentes, no seu tempo, no seu ritmo. A gente criou soluções que permitiam dessa forma. E quando você olha para o produto que é gerado no final de tudo isso, você fala assim, ok, isso aqui é viável, isso aqui é humano. Então, se o projeto caminha ao passo que vai, a gente pegou uma grande parte do mercado, gerou conhecimento, gerou experiência, saiu daquela história de blockchain como algo muito etéreo, muito fora da realidade, e trouxe uma equalização dentro do mercado. Eu sinto muito orgulho, sendo bem transparente. Assim, é muito bom ver as instituições utilizando, porque eu vim de instituições grandes, e aí você olha para um cenário desse e você fala assim, poxa, a gente conseguiu equalizar, né? O nível de teste, o nível de tecnologia, o nível de acesso não é dispare mais. Você tem instituições de portes completamente diferentes tendo acesso ao mesmo tipo de tecnologia.
pensa bem, se a gente consegue fazer isso no mercado financeiro, que, acredite, não é tão simples quanto parece, imagina isso sendo espalhado e cascateado dentro das instituições e para a população como total, que é isso que a gente está buscando no final do dia. Então, o consórcio manda super bem nesse cenário, porque ele gera esse ecossistema, né? Mais do que um teste por teste, ele gera um valor agregado para os consorciados e para a sociedade como um todo. Bom, acho que é isso, né? A gente fez 1h30 de podcast. Se precisar, a gente vai aqui. Tranquilo. Exatamente, esse recado está aqui. Brincadeira, mas agradeço mais uma vez aos nossos convidados que vivem me ensinando, eu falo para eles, um aprendizado estar aqui. Obrigado mais uma vez aí ao Conecta da BBC pela oportunidade. E espero que a gente tenha descomplicado, né? O que me parece complicado, né? Mas logo mais aí as coisas começam a se materializar e a gente começa a ver as coisas acontecendo de uma maneira diferente aí para a sociedade.